Porque a mediunidade é algo muito mais complexo do que se pode pensar. Até hoje eu me estudo, eu me examino, procuro ver a minha razão, as interferências. Só para ilustrar, com todos esses incidentes que os adversários do bem tentaram criar para impedir a realização da semana, desde anteontem à noite em Ponta Grossa, eu vi chegar um grupo de espíritos. E a partir dali, após a palestra em Ponta Grossa, os mentores me advertiram que me mantivesse muito sereno, porque eles haviam trazido aqueles espíritos para estarem comigo e tentarem me perturbar, para criarem um problema ou algo desagradável durante a realização das atividades. E eu posso confessar que me sentia parte encarnado, parte desencarnado. Quando entrei no seu automóvel para voltarmos de Ponta Grossa, eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-mediunizado. E para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo também o telefone. Era somente para você não notar, para a nossa querida menina não se preocupar, e etc. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Nossa, porque um dos chefes desse grupo anti-espírita que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando-o, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora como que uma sede de determinados comportamentos. E ontem, a esta hora, eu tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse para eles, eu lamento, porque estou semelhante a um médium obsidiado, a um médium de princípios, porque eu estou fazendo espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que eram eles, né? Criaram assim uma situação desagradável. Então Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos um passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir, aturdindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas, que eu poderia continuar na mente. Eles me aplicaram o passe. E eu roguei assim a proteção de Jesus. Eu disse, o Senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu vi, quando entraram as entidades venerandas, eu vi uma entidade que é protetora da Federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de Orconcur, um espírito nobre, refulgente. Quando ele entrou assim pela parede, o que o povo chama de esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, depois aqui no centro cerebral, e me disse, vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloquem para não nos atrapalhar. Faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu via um foco. Eu caminhava paralelamente, o foco também, mas eu não disse. Eu não gosto muito de ficar falando sobre mediunidade, para não parecer exibicionismo. Aprendi a calar. E na hora em que você começou a falar, ele se acercou. Ele deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. É como se o organismo estivesse um pouco trêmulo e desajustado. Na hora que você falou sobre o coronavírus, então eu vi perfeitamente quando ele encaixou a cabeça dele na sua cabeça. E aquilo saiu tão claro como se fosse médico. Era como se estivesse explicando o beabá. Simples. E com muita energia. E no momento, que afinal foi um momento sublime, o coral criou esse clima através de uma apresentação de altíssimo significado musical. Porque foram músicas especiais, difíceis, coroadas pelo Pai Nosso, que atraiu muitos africanos e indígenas. Então as pessoas moviam o corpo no ritmo, mas os espíritos bailavam ao ritmo do Pai Nosso. Então aí eu me senti perfeitamente normal,
toda a minha estrutura, como se eu tivesse 20 anos. Eu estava com muito catarro, que eu tenho essa problemática desde há 60 anos. E então o Espírito começou a me delinear a palestra e disse: a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio crescendo. E as últimas palavras, eu ainda me lembro quando digo assim: somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer? É que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra. E naturalmente atacar-nos a nós, as espíritas. E eu perguntei: mas por que nós, os espíritas? E um rabino me disse: porque são os cristãos. Eu digo: não. Mas o cristianismo tem 2000 anos de distância. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313, e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina, surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica, Universal, Apostólica de Pedro e Paulo, romana. Não é a igreja tal cristã. Era uma igreja de Roma, uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim: quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o Espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele. Então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores, que são os herdeiros dele. Embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas, e eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do Espiritismo. Divaldo, se me permite, eu penso que, como você faz muita luz, inspira a todos nós, traz, enfim, tantas orientações seguras, esses ataques que lhe atingem, é porque mira-se sempre o foco mais radiante, que é você, no presente momento, no nosso movimento espírita. Eu lhe digo com a lealdade de um velho amigo: a minha vida é o Espiritismo. E o pensamento do Cristo, como diz Paulo, me leva ao delírio. Esse homem incomparável, que nos deu a grandeza e a majestade da terra, merecemos tudo. E eu acredito que os bons espíritos estão procurando médiuns, pessoas corajosas, no bom sentido da palavra, e não se importa, eu não me importo com a perseguição deles. E até fico contente, porque eles me privaram das chamadas satisfações humanas. Eu aprendi a não me incomodar com nada. Venho a Curitiba desde 1954, sempre ouvi falar na boca da censura, e me dava curiosidade de ir, nunca fui. Na Ópera de Arame, nunca fui. No Jardim Botânico, nunca fui. Não saio do hotel. E só vou a restaurante por causa do programa que a Federação faz, para não me deixar sintonizar com as circunstâncias. Eu não venho em turismo, eu venho a servir. E para, não digo merecer, mas para ficar mais ou menos em condições, eu procuro ficar sintonizado o tempo todo, para poder servir à causa e não me aproveitar da causa para me servir. E é assim em toda parte. Na Europa, só me permito ir a museu, porque aí eu lucro com aprendizagem. E 2 vezes em Viena, Josef nos conduziu a 2 concertos. E nada mais me interessa. E acho que também, na hora que outros médiums compreenderem que se é médium 24 horas, e não na hora da sessão, lhes acontecerá a mesma coisa, não é nenhum privilégio. É porque, de qualquer forma, eu chamo a atenção, bem e mal. Porque eu tenho os que me querem e aqueles que não me querem, que são meus irmãos. Então, eles me agridem mais, porque alguma ocorrência em mim reflete negativamente em nome da doutrina. E, por fim, no Cristo, eles me dizem: não é a ti, tu não vales nada. Nós estamos vendo ele em ti. E como, porque às vezes eu digo assim, mas é um crime o que fazem comigo. Porque eu sou empregado, eu sou servidor, vão ao patrão. E o que o patrão mandar eu faço. Eu disse: não, com o patrão não podemos, mas contigo podemos. Aí eu me conformo.
E eles ficam. Eu conto isso no sentido de estimular outros companheiros, aqueles que estão mais cansados, que são às vezes vítimas de circunstâncias muito desagradáveis. Não duvidemos que atrás, à semelhança de marionete, há mãos invisíveis criando situações boas e perniciosas. Então, era que os amigos, ao contemplar esta existência larga, anotassem uma coisa. O Divaldo tentou ser fiel até o fim. Não conseguiu, mas uma qualidade merece análise. Foi perseverante. Sou perseverante na doutrina dos espíritos. E nada no mundo se equivale a este mundo interior que me proporciona passar de uma vibração para outra, do estado físico para o espiritual, quase que naturalmente.